Olá, Vale do Paraíba. Olá, você também que nos acompanha pelas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Parece que é clichê, né? Todo dia eu começo assim, mas é isso mesmo, né? Quero sempre agradecer a vocês que estão nos dando o feedback, o retorno aí das ações, dos nossos trabalhos junto aqui ao Programa das 6 e também junto à TV Cidade Taubaté. Que dia é hoje, gente? Quarta-feira, dia 6 de junho de 2018, né? Hoje é uma data importante até pra gente lembrar aqui, normalmente nos primeiros dias de vida que acontece isso. Hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho, né? E isso é um exame muito importante que deve ser feito, deve ser lembrado. É um exame obrigatório, né? Que o hospital, a maternidade, a clínica, ela não pode deixar de fazer no recém-nascido, porque através desse exame obrigatório é que se identificam diversas enfermidades, né? Diversas doenças que podem ser doenças metabólicas, infecciosas, congênitas, né? Genéticas. Um exemplo, anemia falciforme, a doença de Chagas, a própria AIDS, né? Que ainda, infelizmente, no nosso planeta ela está disseminada, é uma epidemia, rubéola congênita e tantas outras deficiências. Então, você que é pai, especialmente, porque a mãe está lá, às vezes internada e sem saber informações, procure sempre cobrar da sua clínica, do hospital, o teste do pezinho do seu filho, né? Para que sejam identificadas situações que no futuro possam prejudicar a saúde da criança, né, e do adulto. Então, a Lei 11.605 de 2007, então tem 11 anos já essa lei no nosso país, mas de vez em quando aí os segmentos de saúde acabam esquecendo, né? E não deve, é um direito que a criança tem, é importante. Então, Dia Nacional do Teste do Pezinho. Vai dar um chorinho só, mas passa, né? Antes de chorar agora do que chorar depois. Bom, falando de projeto, falando de importância, de ações, agora no próximo domingo, Taubaté vai aí iniciar, através da Secretaria de Cultura da nossa cidade, um importante projeto, e eu estou recebendo aqui o professor César Pimenta, ele que é o maestro da orquestra Jovens Urbanos aqui de Taubaté, e ele vai falar um pouco sobre o projeto Jardim Sinfônico. Maestro, boa noite. Boa noite, André. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É muito importante para a gente poder falar sobre o projeto aqui na TV Cidade, mostrar o que está acontecendo na nossa cultura, né? Então, agradeço de antemão o convite. Só para corrigir, a Orquestra Jovens Urbanos ela é de Caçapava. Ah, que legal! Opa. O projeto Jardim Sinfônico é um projeto da Secretaria de Cultura de Taubaté. Mas a orquestra que vai inaugurar esse projeto é de Caçapava, que é uma orquestra que eu sou maestro, que é um projeto de Caçapava. Bom, então vamos começar contextualizando aí quem são os Jovens Urbanos, como que surgiu esse trabalho. O projeto Jovens Urbanos é um projeto que ele valoriza a inserção do jovem no meio profissional, né? No nosso caso, ele insere um jovem estudante de música numa orquestra que vai transformá-lo num músico profissional para que depois ele entre numa orquestra profissional. Então, seria um estagiário. Então, os Jovens Urbanos é um projeto de estagiários, e no nosso caso, na música, né? Então, a gente começou esse projeto em março. Ele contempla uma ajuda de custo para 30 pessoas, né? 30 bolsistas. Esses bolsistas têm que estar cursando, tem professor de música, enfim, ou conservatório, ou um professor particular. Então eles têm que estar cursando música nos instrumentos determinados pela orquestra. Então a gente abriu essas 30 vagas, os candidatos se inscreveram, né, passaram por uma triagem, por uma seleção, né, que foi um teste de vídeo, e depois de selecionados eles participam dos ensaios semanais 2 vezes por semana, 6 horas de serviço por semana, enfim, e ganham uma bolsa auxílio para esses serviços, né? E esses ensaios culminaram nessas apresentações nas cidades do Vale do Paraíba. Então, Taubaté recebe domingo agora o segundo concerto, né? Semana passada foi em São José dos Campos, no Parque Vicente Naranha, tinha
aproximadamente 1.300 pessoas. Quer dizer, lotado, né? Lotado. São José tem essa tradição. Taubaté, esse projeto Jardim Sinfônico em Taubaté é justamente para a gente começar a botar essa sementinha que São José já tem, já de tradição de música orquestral. Taubaté ainda está engatinhando nesse ponto, né? A gente está começando agora. Bom, você falou que Taubaté está engatinhando. Quais são as dificuldades para essa implantação da música clássica em Taubaté, assim de forma mais próxima do público? Taubaté, na verdade, tem grupos já de formação clássica, né? Tem uma orquestra jovem, tem uma banda sinfônica, Taubaté tem ópera. O que acontece é que agora a gente precisa ligar esses grupos à população. A música precisa buscar a população, não ao contrário. Então a gente não pode botar dentro do teatro e esperar que as pessoas vão assistir ópera, Então a gente bota no meio do povo, no meio da população, e depois leva esse público para o teatro. Então a gente está fazendo um caminho inverso agora, que é o que acontece no mundo inteiro. Então grandes orquestras do mundo hoje, Berlim, Nova York, Filarmônica de Los Angeles, eles fazem o que leva o público do teatro são os concertos externos, né? Os concertos chamados populares, né? Então a gente vai fazer esse caminho inverso agora. O que teve até hoje foi sempre o teatro chamando a população. Agora é o contrário. A música vai para a população e depois a gente leva essa população para o teatro, né? Quer dizer que nessa perspectiva serão ocupados vários espaços públicos da cidade? Isso. No Jardim Sinfônico, a ideia é que seja, a princípio, no Jardim das Nações. Então, o nome Jardim Sinfônico é justamente porque é no Jardim das Nações. Então, vai ser um evento que, a princípio, 3 vezes ao ano, mas vai ser... enfim, por exemplo, no Jardim Sinfônico, a gente tem 3 eventos por ano. No Mercado Municipal, a gente vai ter mais 3. Então, no museu, mais 3. Então, a cidade vai estar movida de música em vários pontos, só que em vários projetos diferentes, né? Os nomes dos projetos são diferentes. Então, o Jardim das Nações chama-se Jardim Sinfônico, no Mercado Municipal chama-se Mercado Clássico, no museu, Ópera no Museu, enfim. Então, são vários pontos da cidade recebendo música de vários tipos de segmento, ópera, clássica, música popular, para fomentar para a gente ter essa quantidade de espectador depois dentro do teatro. O brasileiro ainda tem essa restrição, um preconceito ainda também com a música clássica? Ele quando ouve, ele se afasta um pouco ou não? Já mudou esse pensamento? Tem porque não conhece, né? Então a música clássica, nossa música clássica é muito elitizada. Então a gente não tem música clássica na televisão, na televisão aberta, por exemplo. A gente não tem música clássica nas rádios populares. E o que acontece no mundo é diferente. Então você tem canal de TV alemã ou americano, enfim, que é TV aberta, que passa música clássica a semana inteira. Pelo menos 1 hora por dia tem alguma coisa passando, um balé. É o que passa na TV a cabo, por exemplo, né? Nesses canais Arte 1, enfim. No mundo existe isso em TV aberta. Então falta acesso à população para conhecer a música clássica, para descobrir que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas acham que é, enfim. Mas a gente tem que plantar sementinhos, né? Então o concerto nosso dos domingos, ele não é clássico, é uma orquestra tocando música popular. Então tem... Então a gente precisa, aos poucos, que as pessoas olhem e falem assim, nossa, mas é uma orquestra, nossa, mas está bonito. Ela não vai entender o que é clássico e o que é popular, então ela achou aquilo bonito. Depois aquilo ela fala, então eu vou ver no teatro como é que é. Daí ela vai escutar uma sinfonia e tal, vai ver que não é tão diferente da música popular. Porque as sinfonias, as coisas escritas para música erudita, na época era o popular da época. Né? Então a música, os motivos eram populares para a época, enfim. A gente só que precisa achar uma maneira de traduzir isso para quem é leigo, né? Bom, nesse processo de trazer o popular para o público também, através aí, da orquestra, que repertório você escolheu? O projeto vai apresentar no Jardim Sinfônico? Esse primeiro programa da orquestra é um programa de música brasileira. Então ele começa com bossa nova, depois ele passa por Elis Regina,
depois ele passa por música regional, a gente toca Eupídio dos Santos, toca Renato Teixeira, depois a gente toca sertanejo, a gente toca música sertaneja na orquestra. Então, quer dizer, desconstrói tudo que a pessoa imagina de orquestra. Ela, nossa, mas você está tocando música sertaneja numa orquestra, com violino, quer dizer, depois a gente vai tocar Timai, a gente termina com frevo. Então, quer dizer, é uma orquestra tocando música popular. Bom, você falou assim, eu já fico emocionado e fico lembrando só do Cutelinho, né? Que é uma música sertaneja que quando a gente ouve ela numa orquestra... Ele até estava na lista das músicas que eu tinha escolhido. Olha, então, tô bem. Aí eu mudei, a gente vai fazer, só pra você entender, a gente vai fazer Beijinho Doce, tá lá na nossa setlist, né? E Cabecinha no Ombro, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, tá dentro do repertório que nós vamos fazer. É um clássico da música sertaneja. Então tem música regional, enfim. Então a gente viaja pelo Brasil. A gente fez questão de, como a gente é no Vale do Paraíba, a gente fez questão de fazer Renato Teixeira, porque tem uma raiz aqui em Taubaté, o Eupídio dos Santos, de São Luís, então o repertório é bem bonito. Bom, esse trabalho que você falou da questão da sementinha, né? Da formação do jovem, da criança especialmente, para essa cultura, né, erudita, para esse trabalho de desenvolvimento de orquestra, né, de formação de músico, como também vem sendo aqui na nossa região, dentro do projeto, tem tido aceitação também. É fácil trabalhar hoje com o jovem, com a criança, essa questão de aprender o instrumento, ter acesso a... Hoje fica um pouco mais fácil, porque a informação tem internet, que a informação é muito rápida, né? Então, e aqui na região também a gente tem vários projetos que fomentam esse tipo de trabalho. Então, muitas cidades aqui da região tem o projeto Guri, que é um meio de acesso a essa informação. A gente tem projetos em cidade, né, mais localizados, por exemplo, Tremembé tem outro projeto, lá não tem Guri, mas tem outro projeto. Caçapava não tem projeto Guri, tem a orquestra que a gente montou lá agora, enfim. Então a região está munida de projetos para fomentar, para educar essa geração nova, né, para que ela conheça a música de várias maneiras, né, popular, erudita, enfim. Então a gente tem projetos importantes na região para fazer isso. Bom, quando a gente olha o professor, o maestro César Pimenta aqui no nosso estúdio, a gente não imagina aonde a música já te levou, né? Isso. E essa questão também, a música pode levar esses jovens a outros lugares, né? A música... Que horizontes o jovem que entra hoje lá no... Na verdade, quando a gente começa a música, a gente nem sabe, a gente nem imagina onde a gente pode chegar, né? Então eu me formei em trompete, fiz faculdade, enfim, trabalhei em orquestra sinfônica, toquei com o Zubimeta, que é um dos maiores maestros do mundo. Depois quando eu me vi, eu estava em Israel fazendo prova para entrar na orquestra dele, que eu fui convidado para fazer prova em Israel. Fiquei um tempo na Suécia, numa orquestra em Helsingborg, fazendo né, processo de seleção também, só que lá você toca uma temporada, enfim. Eu nunca esperava isso, nunca projetei que eu ia tocar com um grande maestro, quanto mais ser selecionado para fazer parte da orquestra do Zubimeta, de Israel, por exemplo. Então a música, quando você entra na música, você não imagina que vai acontecer lá na frente. E acontece muita coisa boa. Muita coisa boa. Te leva para lugares inusitados que você nem esperava, né? Bom, e a questão da profissionalização, maestro, como que está também? Está sendo reconhecido o músico brasileiro, o nosso músico que entra hoje também aqui nos Jovens Urbanos, entra nos projetos, ele pode ter perspectiva e expectativa de trabalhar somente na área, não ter aquela famosa pergunta: o que você faz na vida? Eu sou músico, mas além disso, o que você faz? Mas eu acho que para qualquer profissão, se você... a música é igual, é muita dedicação, perseverança, enfim, dedicação exclusiva, na verdade. Se você não tiver essa dedicação, eu acho que qualquer profissão, você vai acabar esbarrando em alguma coisa, vai falar que está difícil, não. A música é igualzinha, mas é que a música aqui no Brasil é um pouco mais difícil porque a cultura no Brasil ela é desvalorizada. Então, um exemplo, eu trabalhava na Orquestra Sinfônica de São José dos Campos, que acabou, tinham 15 anos, alguém foi lá e acabou com a orquestra. Então,
quando surge algum problema financeiro em algum lugar, a primeira coisa que se corta é a cultura. Então, esses últimos anos, para o músico no Brasil, profissional, estão sendo os piores. Então, a gente tem a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que tinha aí 30 anos e acabou. A gente teve um corte na Orquestra de Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. A USESP, que é a Orquestra do Estado de São Paulo, teve um corte financeiro. Então, a Orquestra Sinfônica Brasileira estava definhando, né, um tempo atrás. A Orquestra Sinfônica Brasileira ficou 2 anos sem funcionar. Então, os músicos ficaram sem receber 2 anos, enfim, trabalhando em outros lugares, enfim. E é a orquestra mais antiga do Brasil. Pois é, eu tive a honra de assistir a orquestra na Candelária, quando a gente estava fazendo um curso no Rio de Janeiro. Maravilhosa, né? A orquestra mais antiga do Brasil, ela ficou 2 anos. Eu tenho amigos que tocam lá. O Bucalari, inclusive, do oboé, é de Taubaté e toca, é o primeiro oboé de live. Hoje eu conversei com ele. Então, algum problema que acontece, corta na cultura, corta na música, corta no balé. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro ficou sem balé há um tempo, enfim. Então, o problema é esse. O problema é de gestão, que não é gestão cultural, é gestão maior do que a cultura, então, e sobra para a cultura sempre, que já é sempre a menor pasta, já é a menor arrecadação, já sempre vai para a cultura, enfim, já é menos, né? Aí quando precisa corta menos ainda, então isso que é o difícil está nisso daí. Bom, enquanto a cultura for questão de governo, não de Estado, né? Política de Estado mesmo, né? Como é na Europa, nos Estados Unidos, né? Pode mudar o governo que for, que eles continuam investindo, né? Aqui fica difícil essa situação. A Europa também está em crise, os Estados Unidos também estão em crise na música, só que a crise deles é um pouco diferente da nossa. Então lá a crise deles, eles tiveram que cortar, por exemplo, faz 50 concertos no ano, estão fazendo 35. Essa é a crise, não mandou ninguém embora, não fez. Aqui não, aqui acaba, então a crise é diferente. Então, a crise deles, eles dão um jeito de cortar aquele custo ali de outra forma, esperam passar a fase ruim e depois volta. Aqui não, aqui acaba. A crise aqui não acaba, vai lá, corta tudo, acaba, depois não volta nunca mais, né? Pois é, triste, né? Mas a gente com crise ou sem crise, neste domingo agora, né? Lá no Jardim das Nações, a partir das 10h30 da manhã, então você pode dormir mais um pouquinho de manhã, acorda às 9h, dá tempo você chegar. Vai ter lá o projeto Jardim Sinfônico, Orquestra Jovens Urbanos, o Maestro César Pimenta vai reger esse trabalho nessa primeira edição do projeto, que também vai contar com grandes nomes da nossa música, né? Quem são os convidados também que vão participar, mestre? Nós teremos 4 convidados que eu chamo de especiais, assim. Nós teremos uma convidada que é uma cantora lírica, né? Conhecida aqui de Taubaté, da região, tem carreira internacional, que é a Mary Oliveira, que além de cantora é minha esposa, mas ela não vai cantar porque é minha esposa, ela vai cantar porque ela é talentosa. A gente tem a Ana Moreno. Pois é, gente que é reconhecida na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Poxa, esposa, falta ser reconhecida, melhor reconhecida em Taubaté, né? Então a gente... Vamos lá, né? Vamos lá. Precisamos. Então, no Brasil também. A gente tem uma cantora lírica, que é a Mary Oliveira. Nós teremos a Ana Moreno, que é uma cantora popular de São José dos Campos, conhecidíssima também, já ganhou prêmios em Tatuí, no Festival de Tatuí, Festival de MPB, enfim. Teremos um outro cantor que eu brinco com ele, que é o rei do swing, que é o Paulo Querubim, que ele gosta de cantar samba e tal, enfim, no repertório nosso tem isso, né? O Paulo Querubim também é espetacular. E teremos a presença de um trombonista, que é o Tito Azevedo, o Thiago Azevedo, que é um trombonista que é um dos melhores do Brasil, enfim, hoje em dia ele toca na Orquestra Baquianos, do maestro João Carlos Martins, faz o ZESP, ele morou na Alemanha um tempo, que ele ganhou uma bolsa do Festival de Inverno de Campos do Jordão, enfim, é um excelente trombonista. Então são 4 convidados, 3 cantores e um instrumentista. Você falou que lá em São José dos Campos, 1.300 pessoas, né? 1.300. Parabéns. Qual é a expectativa aqui de público? Qual é o espaço que nós temos? Conseguimos colocar 5.000 lá, por exemplo? Não, o espaço é muito bem pensado, porque São José tem esse público de 1.300, 1.500, porque há 15 anos tem esse tipo de projeto em São José dos Campos. Então, para chegar nesse público nós esperávamos 1.500, mas como estava serenando. Então foram 1.300.
em São José, para formar esse público demorou muito tempo. Então aqui também, como é um processo de formação de plateia, então aqui o espaço já é menor e nossas expectativas são de 300 pessoas. Então, vão ter 1000 cadeiras um dia, mas a expectativa são de 300 pessoas. Aí no próximo 350, no outro 400, no outro 500 e assim sucessivamente. Nunca menos, a gente espera que sempre tenha mais gente, né? Em São José, para você ter uma ideia, o último concerto da orquestra que eu tocava, tinham 8.000 pessoas no Parque Vicente Aranha. 8.000? 8.000 pessoas. Quem procurar na internet tem lá, é um mar de gente, assim. Mas isso foi um trabalho a longo prazo, né? De 15 anos, então não dá para fazer do dia para a noite. Então aqui, queríamos que tivesse aí 3.000, mas a gente sabe que não funciona assim. A gente tem que ser realista e saber que o processo tem que ser lento, enfim. Tem toda uma estratégia para isso, né? Bom, música boa de qualidade vai ter. Se você convidar o seu vizinho, sua mãe, seu pai levar a criança também, já diminui. De 3.000 já cai para 2.500. Aí, né? Já facilita. Todos. E um avisando o outro, mandando aí no WhatsApp. Porque é gratuito, né? É gratuito. E a ideia do Jardim Sinfônico seria um piquenique. Então a pessoa senta lá, vão ter várias toalhinhas, algumas cestas com frutas e tal. Então a primeira remessa, vamos dizer assim, a secretaria vai fazer, vai botar as toalhinhas, mas da próxima vez você vai lá, bota sua toalhinha do chão, vai ter um espaço para botar a toalha, ela leva a família, reúne e assiste ao concerto. Acontece na Europa isso toda semana. Pois é, eu vi um projeto desse que o pessoal, aqui em São Paulo mesmo, não foi nem na Europa, o pessoal fechou uma rua lá e fizeram um piquenique e então, apareceram os músicos. Em São José o projeto tinha outro nome, né? E aqui a ideia é parecida, a roupagem é diferente, mas a ideia é essa, um piquenique com música ao vivo, com música sinfônica. Puxa vida, professor, tô vendo que tem jovens ali que acompanham a gente lá de Pinda, de Caçapava, aqui em Taubaté também, que eu quero entrar, participar aí de alguma forma de uma orquestra, como que eu faço? Tem algum lugar que ele possa procurar também? Tem vaga lá no Jovens Urbanos? Isso, Jovens Urbanos agora esse processo nosso já foi encerrado, né? Então provavelmente em dezembro a gente abra outro processo de seleção. Então aí haverão mais vagas, né? Eu acredito que umas 20 vagas a mais aí para violino, viola, trompete, saxofone, depende, tem que ver os naipes ainda. Mas aqui na região nós temos orquestras jovens, tem a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté, que tem processo de seleção agora, setembro, outubro deve ter um processo de seleção, tem a Banda Sinfônica de Taubaté, que vai ter um processo de seleção também agora em outubro. Não tem data ainda, mas acho que por aí, setembro, outubro, né? E para fazer esses testes é interessante que esteja estudando, que seja realmente músico, né? Que seja, o caminho é um estagiário, então não seria interessante se ele tivesse outra profissão e levasse a música como hobby, porque vão cobrar dele como se ele fosse um músico, um profissional. Então, para entrar nesses grupos e levar como hobby, vão apertar e ele vai querer sair depois. Então, mas é interessante que estude, que já esteja estudando, enfim, e ficar atento aí na internet, porque a região tem bastante vaga para orquestra jovem, para músicos de orquestra jovem. Em Aparecida tem um projeto Pensa, que é da Basílica também, um projeto que tem uma orquestra para jovens. Em São José, em Jacareí tem um projeto da Orquestra Sinfônica, Orquestra Sinfônica Jacareí, eu esqueci o nome do projeto lá, que é com o Mauro Bueno, que é um projetaço também, um projeto bem grande, atende lá, sei lá, 200 crianças, 200 pessoas, né? Eu falo crianças, mas já são 200 jovens, né? Jacareí tem projeto, Caçapava tem, São José tem, Taubaté tem, Aparecida tem, enfim. Então a região está munida de projetos para atender essa demanda dos jovens, né? Bom, quero agradecer a sua presença no nosso programa, deixar aqui as portas abertas, reivindicar que na próxima vez traga a orquestra para a gente poder apreciar aqui também, né? Até para tirar os preguiçosos ali do sofá, depois para ir assistir, né, realmente. Os músicos são de várias cidades, né? Na nossa orquestra em Caçapava tem músico de Caçapava, Taubaté,
Jacareí, São José, Mogi das Cruzes, enfim. Então, para reunir eles, tem que ser fora do horário que a gente está combinado, é um pouco mais difícil, mas vamos combinar um dia para a gente trazer pelo menos um quarteto aqui, quarteto de cordas, ou um grupo reduzido, isso daí a gente consegue fácil. Bom, então, gente, para você que quer acompanhar, quer assistir, né, prestigiar aí a abertura do projeto Jardim Sinfônico, a apresentação da Orquestra Jovens Urbanos é neste domingo, agora, gente, ó, dia 10 de junho, às 10h30, ali no Parque Municipal do Jardim das Nações, por isso que chama Jardim Sinfônico, né? Regência aqui do maestro César Pimenta, solistas convidados a Mero Oliveira, o mezzo-soprano, Paulo Querubim, cantor, Thiago Azevedo, trombonista, e a Ana Morena Israel, cantora também, e todos os jovens, né, que estão lá aguardando você, né, prestigiá-los também, aplaudi-los, né, porque é muito trabalho também para poder chegar nesse momento de apresentação, né, professor? Posso só colocar só uma última fala? Pode ficar à vontade. O projeto, quem vê o resultado do projeto acha que o projeto sou eu e os músicos, né? Mas é muito mais do que isso. Nós temos 2 professores, o Bruno Almeida, que cuida das cordas, a gente tem o João Fontes Neto, que cuida dos sopros, que é mais da banda do Senai. Nós temos 2 montados. Enfim, a equipe são 15 pessoas, então não é só os músicos e que bonito, os músicos e o maestro fez lá. Então envolve mais gente do que só a parte musical, a parte de tocar, né? Então tem a formação dos músicos com os professores, tem a equipe para montar o palco, para montar a estante, outro que imprime a partitura, enfim, tem bastante gente. É igual a gente que isso. Eu tô aqui na frente, mas lá atrás das câmeras tem bastante gente para a gente poder chegar a esse momento aqui todos os dias, trazer para você as informações da nossa cidade e região. Professor César Pimenta, maestro aí da Orquestra Jovens Urbanos, muito obrigado. Eu que agradeço, André. E no domingo, vamos correr lá, vamos tentar chegar também, né? Um compromisso que eu tenho, né? Quero ver você lá embaixo, né? Vamos dar um jeito, né? Levar pelo menos lá uma maquininha fotográfica, registrar também, tirar uma foto com o pessoal, com os nossos artistas, né? Vamos valorizar os nossos artistas locais aqui em Taubaté. Então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de uma outra importante obra que vai ser apresentada aqui em Taubaté, que vai provocar bastante reflexões, né? Se você puder participar também. Vamos lá, já voltamos. Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanche, é bom demais. Trabalhamos com o verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial você ganha um refri 600 ou um suco e não para por aí. Leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litros. Inacreditáveis lanches de 40 centímetros. Fone 991411779 ou pelo WhatsApp 996388081. Sacos plásticos e papel, garrafa PET, canos de PVC, lixo melado vou me esparramando, todo grudento pra todo lado. Coisas assim, diz o ditado, melhor viver separado. Lixo sequinho pra ser transformado, lixo molhado pra ser descartado. Quem não fizer vai ficar deslixado. Lixo é pra ser reciclado, lixo sequinho pra ser transformado.
papelão, hein? Lixo é pra ser reciclado. Na moral. Estamos de volta aqui no Programa das 6 desta quarta-feira, dia 6 de junho. Né? Programa das 6 no dia 6 até parece redundância, mas é verdade. É 6 do 6, exatamente. Só é de 2018, né? Agora eu recebo aqui as nossas convidadas, professoras Alessandra Baraldi e a professora Carol Lobo. Elas representam a Companhia de Dança Alessandra Baraldi e estão promovendo aqui em Taubaté, no domingo, dia 16, na outra semana, né? No Teatro Metrópole, um espetáculo que acho que vai provocar muita gente, vai tirar muita gente do lugar comum, como disse o professor César Pimenta aqui também a respeito da música, né? E o espetáculo chama Holocausto Brasileiro Sem Saída. Como que foi pensado esse trabalho? Como que esse assunto surgiu dentro da companhia e vocês estão procurando explorá-lo, né? Um assunto que por muito tempo na história do Brasil ficou esquecido, né? E muita gente ainda não conhece. Nós duas estudamos, tivemos projetos paralelos e juntos no final do ano passado, onde que começamos estudando a loucura, tanto a loucura patológica quanto a loucura social, né? E unimos os nossos trabalhos no espetáculo da escola, né? Do estúdio de dança mesmo. E quando nós fomos estudar, começamos a estudar Nise da Silveira, e aí a gente procurando, acabamos encontrando o Holocausto Brasileiro, né? E ficamos, né, muito chateadas de não saber que isso aconteceu no Brasil, né? Numa cidade bem próxima da gente, em Minas Gerais, em Barbacena, né? E aí começamos a perguntar para as pessoas, começamos a falar, perguntar, e ninguém sabia, né? E ninguém sabia o que era esse assunto. E aí a gente começou a falar que teve um verdadeiro genocídio, morreram 60 mil pessoas. E aí a gente falou, não, peraí, nós somos da arte, a gente precisa colocar, né? Se não é a arte para dizer de alguma maneira, a gente precisa quebrar o silêncio aí, romper, né, o silêncio, e a gente resolveu fazer a peça. Bom, vocês, o tema que vocês escolheram é a forma que as pessoas eram tratadas lá no manicômio, né, de Barbacena, né? O maior hospício do Brasil. O maior hospício do Brasil. Entre 1930 e 1980. Era o maior hospício do Brasil. Quem eram as pessoas que eram levadas para lá? Ah, sim. Os chamados indesejados sociais, né? Pessoas, das 60 mil pessoas que morreram, e no auge, na década de 50, tinha 5 mil pessoas num hospício planejado para ter 250 pessoas apenas. Por que tinha tanta gente lá? Porque as famílias, a sociedade, elas não gostavam de alguns tipos de pessoas. Pessoas que se assumiam homossexuais, por exemplo, moradores de rua, mulheres que engravidavam e que o namorado ou o marido não assumia, então o pai queria sumir com essa pessoa para não ser uma vergonha. Então, de todas essas 5 mil pessoas, 70% não tinha nenhuma patologia clínica. Eram pessoas absolutamente normais, né, vamos estabelecer assim, que era como era falado na época, e que simplesmente eram abandonadas ali para serem esquecidas, tá? E, de fato, eram esquecidas. Muitas famílias mudavam os seus nomes, mudavam de endereço para que não fossem reencontradas, para não ter essa pessoa de volta em casa. Tinham mais de 30 crianças internadas também. Elas não tinham problemas psiquiátricos, elas tinham problemas físicos de algum tipo de deficiência, e aí o hospital no qual elas ficavam foi fechado e elas foram colocadas lá, no meio dos adultos, entendeu? Sem nenhum tipo de cuidado objetivo com relação à patologia que eles tinham. Então era assim, era um grande depósito de gente. Bom, a partir do momento que as pessoas eram levadas para lá, quando as portas do manicômio, os portões se fechavam, essa pessoa ficava presa. Sim. Que tipo de tratamento ela era exposta, ela sofria ali? Essas pessoas, primeiro elas chegavam num trem
Esse trem era chamado de trem de doido, em referência ao conto Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, do Guimarães Rosa. E aí elas chegavam nesse trem, o vagão no qual elas vinham era um vagão gradeado, então elas já vinham presas. Ali elas já perdiam parte da humanidade delas. Quando elas chegavam no hospício, elas passavam por uma triagem, mulheres eram separadas de homens, os homens tinham a cabeça raspada e eles colocavam um azulão, que é o uniforme, muito próximo do uniforme usado pelos judeus no campo de concentração nazista. A partir dali, eles perdiam a sua individualidade, eles deixavam de ser gente para virar uma massa na mão desses médicos e dessas enfermeiras. E ali não tinha remédio específico, tinham 2 comprimidos que, se uma pessoa tivesse um pouco mais agitada, eles davam um comprimido rosa. Se a pessoa estivesse muito triste, muito quieta, eles davam outro comprimido. Eles tinham uma agulha e uma agulha de injeção, um negocinho de injeção, que era o mesmo para todo mundo. Que era uma vitamina que eles colocavam no paciente porque não tinha comida para todo mundo. O lugar foi projetado para 250 pessoas, então tinha muito pouca comida para essas pessoas. E além do eletrochoque, né? Além do eletrochoque que eles davam aleatoriamente, com a voltagem que eles gostariam, né? Porque não tinha estudo que comprovasse o que aquilo era benéfico para eles ou não. E assim foi acontecendo. Eles morriam de frio, de fome, comiam rato, tomavam água do esgoto porque não tinha água potável. E a temperatura era muito próxima das Campos do Jordão, então no inverno era muito frio, eles dormiam amontoados, um em cima dos outros. E aí no outro dia, quem estava embaixo morria. Morria 16 pessoas por dia. 16 pessoas por dia? 16 pessoas por dia. E aí eles tinham um cemitério acoplado ao hospital. E no livro que a gente usou para se basear, que é o Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Herbeck, ela fala que hospital é construído com um cemitério. A intenção não é curar, a intenção é levar essa vida até o máximo que der. E por quê? Por que era interessante que essas pessoas morressem? Porque esse hospital e o governo ganhavam dinheiro com a morte dessas pessoas vendendo para as faculdades de medicina. Eles vendiam os pedaços dos corpos. Sim, eles vendiam os pedaços dos corpos. Então, assim, os médicos ganhavam as nós faculdades, estamos falando uma situação mesmo igual aí foi a Segunda Guerra, igual foi a Primeira Guerra, ou pior, né? A gente tem bastante gente que conta essa história da Segunda Guerra. Sim. Dessa questão do Holocausto, a gente não encontra pessoas que saíram de lá, tá difícil, né? Tem 250 sobreviventes, eles moram em casas terapêuticas e você não tem acesso a eles para poder conversar com eles. Para você conseguir conversar com eles, você tem que ter um projeto no qual fique claro que esse projeto não vai ser usado para expô-los, entendeu? E aí você consegue fazer uma entrevista com eles. Então, assim, não tem ninguém para contar essa história, para falar abertamente sobre isso. Em Barbacena, eu fui até Barbacena, ainda é um grande tabu falar sobre o assunto. Muitos falam que não aconteceu, entendeu? Que não era bem assim. Então, a gente fala tanto sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto. O negócio aconteceu na Alemanha, na Europa, em 1945. E um fato desses, dentro do nosso país, a gente negligencia. Entendeu? E a gente não tá falando de algo, a gente tá falando que acabou agora, em 80. Foi ontem. Exatamente, né? Foi em 80, né? Então, 80 que começou aí a luta de manicomial, né? Então a gente tá falando de algo recente, né? E cadê? Onde que isso está escrito? Onde que todo mundo aprende isso, né? Nos livros estão sobre as guerras, as crianças aprendem isso na escola. E cadê? Por que a gente também não pode fazer algo por isso? Bom, e nós estamos falando também de um lugar que era o maior hospício, né? Mas pelo Brasil todo também existiam situações semelhantes, que eram espaços menores, inclusive na nossa região também. Sim, São José dos Campos. São José dos Campos. Exatamente. O próprio Parque Vicentino Aranha, onde Pimenta. Como é o nome dele? Pimenta, que deu a entrevista agora há pouco, ele era um sanatório também. Ele virou um parque, mas antes ele era um sanatório, ele era um hospício. E aconteciam também tratamentos que não eram lá muito ortodoxos, sabe? Então, assim, a forma de tratar o diferente, a forma de tratar aquela pessoa que não é padronizada, por meio de ódio e por meio de violência, tentando anular a existência daquela pessoa, é que nos choca e a gente precisa passar esse processo de conscientização
para as pessoas, para elas poderem fazer uma autorreflexão e ver, será que eu sou tão diferente desses médicos? Será que eu sou tão diferente dessa sociedade da época? O que eu posso fazer para hoje não deixar isso acontecer de novo? É isso que a gente quer. Bom, para isso vocês fizeram inclusive convocação, né? Sim. Um chamamento na internet, eu lembro que eu também divulguei, até queria participar, mas por conta da correria aí é complicado, né? Mas vocês fizeram uma seleção de... Fizemos 2 seleções. Como que foi esse processo? Foi muito legal, porque a gente abriu a primeira audição e quando a gente foi ver, a gente tinha mais de 40 pessoas participando. Então aí a gente selecionou, dentro de 40 selecionamos 22 pessoas e abrimos uma nova seleção, né? E onde que também o inesperado veio e vieram mais de 30 e poucas pessoas. E o que é mais legal disso é que tem muitos jovens, né? E isso que nos deixou muito emocionadas, porque são jovens, né? Na faixa aí de 13 a 17 anos, né? Que deixaram as suas casas, a baladinha, de sair, de passear, para estar estudando, para estar participando, para estar ensaiando com a gente todas as sextas, todos os sábados, né? Então a gente precisa acreditar que temos solução. Os jovens estão aí provando isso, né? A gente só precisa acreditar e se unir. Para quê? Para levar a arte para todas as pessoas, né? Que é isso que é o nosso intuito nesse momento. Arte como uma forma de resistência, como uma forma de denúncia, como uma forma de mostrar que a realidade ela pode ser transgredida, né? A arte como forma de uma transgressão dessa realidade que vem voltando a ser cada vez mais dura de viver dia a dia. Estamos passando por momentos muito difíceis, né? E como o Pimenta falou, a arte, né, a cultura, ela tá passando por um processo muito difícil, muito doloroso, né? A gente passa por isso todos os dias, né? E a gente está persistindo, lutando, né? A gente fala que a gente faz tudo por amor à arte mesmo, né? Porque hoje em dia, viver de arte no Brasil é muito complicado, você sabe disso. Pois é, e normalmente o pessoal está acostumado, quando fala assim em companhia de dança, de ver, acho que eu posso até denominar, aqueles espetáculos água com açúcar, né? Que é para somente provocar aquele prazer na pessoa, né? A gente ainda não tem, não vejo assim, grandes companhias também que provocam esse tipo de questionamento, esse tipo de reflexão mesmo, de trazer esses assuntos. Por que nós não temos isso? Ou eu estou errado nessa questão? Tem. O Balé da Cidade de Taubaté, ele faz isso, já teve alguns espetáculos. Mas a gente trabalha mais com estúdios de dança do que com companhias de dança no Vale. E os estúdios de dança têm um compromisso de mostrar o belo pelo belo para a família, para a sociedade. É um momento lúdico em que os alunos vão dançar, então tem que ser bonito. A partir do momento que a Alessandra abre a companhia, ela vem para quebrar isso. Eu não preciso mais mostrar só o bonito. Eu posso mostrar o que eu quiser e posso fazer disso a minha revolução, entendeu? Pessoal, social. Porque a gente acredita na arte que transforma, né? A gente precisa acreditar nisso todos os dias, né? Então, assim, e eu como uma formadora de opinião, né? E a gente precisa crer que a arte é além da dança, né? É além de mostrar passos, né? Então, assim, eu me sinto na obrigação de colocar algo para aquelas crianças, né? Que nem quando eu, ano passado, fiz o meu espetáculo de academia, entendeu? De escola de dança com crianças sobre a loucura, falaram que eu era louca. Né? Mas eu quis mostrar que é possível. É possível acreditar na arte, na arte que transforma, né? Porque, assim, é legal você fazer sobre fados, duendes, é bacana, né? Mas é muito mais legal você mostrar para a criança o que está em sua volta, o que está na sociedade, o que está acontecendo, né? Por quê? Porque com isso você vai mostrando para ela que vai colocando uma sementinha cada dia mais, e isso ela vai florescer, vai crescer e vai ver que a gente precisa do quê? Da transformação, do amor pelo próximo, que é isso que eu luto todos os dias, que a gente precisa amar as pessoas como elas são, né? E isso a arte pode fazer, né? Então se eu mostrar pra ela todos os dias que a gente só pode dançar fadas,
como que é? Não, é legal mostrar para ela que a gente pode dançar a loucura, né? Mostrar outros caminhos, né? Exemplo disso, eu coloquei os 7 pecados capitais, por exemplo, né? E nesses 7 pecados capitais, exemplo, eu dei Magali, né? Como o pecado da gula, né? Mas assim, o que a gente faz? A gente, com cuidado daquela criança, a gente não quer transformar a Magali num monstro, né? Então a gente chama nutricionista dentro da escola de aula, né? Mostra pra ela, faz palestra, que o importante é comer bem, né? Que o importante é você se respeitar. E nisso a gente fez o quê? A gente conseguiu transformar a Magali num pecado de 7 pecados capitais, num deles, entende? Então é bacana, né? Então assim, é só você pensar, né? E você faz com que as crianças, de uma certa maneira, então o que eles aprenderam? Eles aprenderam os 7 pecados capitais, eles aprenderam um pouco do que está acontecendo no nosso Brasil, né? E também, quem é que pode revolucionar isso? Mostramos para eles Malala, que era uma criança que fez a revolução no país dela, né? Os capacetes brancos na Síria, né? Então, e que são o quê? São pessoas comuns. São pessoas comuns que fazem a revolução, né? Que não é muito além. Então você pode fazer sua revolução todos os dias, só basta você acreditar. Então é isso. Bom, dentro desse processo de revolução tem a transformação, né? Sim. Como foi aí transformar, usar um termo que a dança também fala, né? Os patinhos feios, né? Em grandes dançarinos. Ou seja, aquela pessoa que chegou e atendeu a seleção e não sabe nada de dança, não sabe nem posicionamento, nem a expressão corporal, agora, mas direto num espetáculo desse que... Então... É um espetáculo, é uma peça coreográfica. Então tem momentos com coreografias, tem momentos com dança, mas ela também é encenada. Esses figurantes que fizeram a audição, fizeram para fazer a parte encenada. Só que a Alessandra não se aguentou e colocou esse povo pra dançar também. Colocou. Não, ela não se aguentou. Então, assim, tem momentos com dança. A gente fez aula de dança. Todo ensaio começa com um aquecimento com dança. A Alessandra passou algumas ideias do contemporâneo pra eles. Mas o que é importante falar é que é uma fusão de linguagens, né? Vai ter música nesse espetáculo, ao vivo. Vai ter... Não podemos falar mais sobre isso. Vai ter... Não posso dar spoiler. Vai ter teatro e vai ter dança. Então a gente vai usar todas essas linguagens para tentar sensibilizar as pessoas. A gente podia dar uma palestra, eu sou professora de redação, entendeu? Eu podia falar, ao invés de fazer um espetáculo, eu vou dar uma palestra sobre o assunto. Só que a palestra, ela trabalha com o racional e a gente quer trabalhar com o emocional. A gente quer que a pessoa sinta fisicamente e na alma dela o que aquelas pessoas passaram, para que isso nunca mais se repita. Bom, dentro disso vocês já fizeram algumas apresentações, né? Pocket. Fizemos um pocket. Né? Então, como que foi? Trabalhando exatamente dentro de espaços, né, onde esse assunto é discutido. Olha, foi sensacional porque, que a gente foi exatamente onde a gente queria. A gente estava na faculdade Unital, né? E a gente foi para falar com o pessoal da medicina mesmo. Né? Então, e logo após isso, tivemos uma mesa redonda que foi extraordinária. Foi extraordinária. A gente não tinha noção, era a Semana da Luta Antimanicomial, a primeira vez que a Semana da Luta Antimanicomial, feita pelo Conselho Regional de Psicologia, vinha para Taubaté. Antes dessa Semana da Luta acontecia só em São José. E nós fomos convidados a participar. E aí, a gente não sabia o que esperar. A gente não sabia se os médicos, se os professores, se os alunos estariam preparados para aquilo, entendeu? E a gente não sabia se ia ter público. E a gente não sabia se as pessoas iam querer ficar depois para conversar. Tinha público e ficou, assim, a maioria para conversar com a gente. A maioria sensibilizada, jovens médicos, futuros médicos, que também querem a transformação da medicina. E da medicina através da arte, inclusive. Então foi muito emocionante. Foi. Que a gente citou várias vezes, né? É o nosso lema, né? Que a arte cura, né? E a gente mostrou isso para eles. Então foi muito sensível, foi lindo, foi apaixonante, assim. Foi um dia muito especial. Você falou que a arte cura, mas como diz a Nise da Silveira, né? Então ela fala assim que a arte cura, mas não queira se curar totalmente, né? Não, curada demais é gente chata. Então... É isso aí.
aí. Inclusive, eu quero agradecer a galera da psicologia da Unital que convidou a gente, que teve a sensibilidade de perceber que colocar um espetáculo ali, colocar arte ali era fundamental, que tinha muita palestra e tal, mas nós fomos a arte dessa semana. E que acreditou na gente sem ter visto o espetáculo, porque a gente não tinha estreado ainda. Então eles acreditaram que seria bom, entendeu? Sim. Eles acreditaram e de fato foi muito bom. A estreia oficial é agora. Sábado. Isso, dia 16. Dia 16. Eu falei 16, domingo, né, que é gente. sábado. Dia 16, domingo é a estreia do Brasil na Copa, a gente não pode mexer com isso, senão ninguém vai ver a gente. Pois, mas eu acho que esse ano tá diferente, hein? É, né? A Também tô turma achando. tá deixando a loucura pela seleção de lá. Ai, tomara, Tomara, gente, né? que peguem Mas- a loucura por nós. É. Sábado, nossa dia loucura. 16, Às 20 horas. 20 horas no Teatro Metrópole. É isso né? aí. E como que vai ser os ingressos? Já estão à venda? Já estão Onde à venda, tem pouquíssimos ingressos, Sim. né? Então assim, Estão a gente acabando já estão mesmo. acabando, a gente já está vendendo já fazem uns 15 dias, né? Uhum. E assim, a gente pretende, né, chegar lá com tudo esgotado. Estamos com eles aí à venda. Sim, é R$20 a meia para estudante, idosos e professores, estudantes de cursinho, de pós-graduação, de graduação, de escola, tá? E precisa levar a carteirinha no dia para provar que é estudante ou professor, e 40 inteira. E as vendas acontecem no estúdio de dança, ou entrar em contato com o estúdio para de repente fazer um depósito na conta da Alessandra, e a Alessandra reserva e leva para a pessoa no dia do espetáculo, deixa reservado no guichê, porque o risco é acabar nessas 2 semanas, a pessoa deixar para comprar no dia, chegar lá não vai ter, entendeu? Pela primeira vez a gente sente que vai acabar antes. Quer dizer, também a expectativa que vocês criaram foi muito, né? Eu tô vendo o espetáculo vindo, acho que desde o ano passado, né? Essa construção. Sim. Quanto tempo no momento que vocês pensaram o projeto para hoje que vai chegar a estreia, né? Pra, Dezembro. no momento da Foi estreia? em dezembro que a gente sentou e falou, vamos fazer. Uhum. E agora, Quer dizer, então 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, Só que o estudo vem desde fevereiro do ano Do ano passado, passado. para fazer o espetáculo da loucura no final do ano. Então, a gente está estudando sobre isso desde fevereiro do ano passado, mais de um ano estudando o assunto. Visitamos Fomos o hospício, a gente foi até o Engenho de Dentro, que foi o hospital psiquiátrico no qual a Nise trabalhou, tivemos contato com os pacientes, fizemos um estudo de campo real, assim, de realmente querer estar com essas pessoas. Olhar nos olhos delas e perceber quem elas são, porque também é muito fácil a gente falar sobre esse assunto, né, nas nossas casas, com as nossas famílias, com a comida na mesa, num lugar quentinho, né, tudo bem. A gente precisava ir até lá e sentir o que eles realmente passam, quem eles realmente são, para poder trazer verdade e o mínimo de dignidade para essas pessoas, né? bom, pelo ensaio fotográfico que a gente está vendo e está acompanhando, as imagens são fortes, né? Esse ensaio fotográfico foi nesse espaço que vocês foram ou... Não foi. Não foi. Não A gente foi num hospital, um outro hospital, que a gente não pode revelar o nome, e a gente fez as fotos nesse hospital para tentar trazer o máximo da verossimilhança, né? Para as pessoas sentirem, porque pensa, você tá com um arranhado na sua perna, torceu seu pé, tá com uma dor de garganta, você vai a um hospital que tá super limpo, que todo mundo te trata super bem, já é uma tensão. Agora imagina você tá num hospital sujo, meio abandonado, em que as pessoas não estão nem aí pra você e que você não trata a doença, você cria mais doenças. A gente queria trazer essa sensação com o ensaio fotográfico. Bom, dentro desse estudo que vocês estão fazendo, quais são os tabus, as questões que ainda não resolvemos, que já passou da hora? Nossa. Ai. Eu acho que a principal é essa necessidade que a gente tem de anular o outro. É diferente de mim, então eu não quero saber o que você tem pra dizer. E essa coisa de você não aceitar a opinião do outro também. A gente vive um momento de muitos confrontos. O conflito ele é importante, porque o conflito constrói novas ideias, mas o confronto ele faz as pessoas se anularem e se odiarem. Eu acho que esse ódio ao diferente, tanto no discurso quanto no físico, é o que precisa ser resolvido. Porque enquanto a gente odiar o outro e achar que o outro não merece existir, E que a sua opinião sempre vai prevalecer,
a gente continua fazendo guerra, a gente continua matando pessoas, a gente continua apresentando genocídios, entendeu? Exatamente. Que lições a gente pode tirar desse episódio, né, dessa história que ainda precisamos desentocar mais ainda, não só em Barbacena, como aí nos porões que temos brasileiros, nas gavetas, né? Que lições que nós podemos tirar? A gente, nesse estudo todo, a gente viu até onde o homem é capaz, né? De fazer pelo outro, né? Até onde que as pessoas chegam, né? A ponto de vender corpos, pedaços de pessoas, né? Então acho que esse espetáculo é para as pessoas pararem, refletir, né? Pensar o quão importante as pessoas se amarem, se respeitar. Eu acho que é isso que a gente está trazendo, né? E que não pode mais voltar, né? Tá tendo especulações aí sobre volta, né, de aumentos de leitos para hospitais psiquiátricos novamente, né? Então, assim, a gente tem que pensar, né, que se a gente não gostaria de ser tratada dessa maneira, por que tratar o outro? Né? Então, acho que essa é a grande... Né, a gente quer que todas as pessoas saiam dali pensando, né? Que a gente precisa respeitar as diferenças, respeitar as pessoas, trazer mais amor, né? Porque o que está faltando muito é amor hoje em dia, né? Eu acho que o amor tem que ser a base de tudo, né? Então, é isso, as pessoas precisam se amar mais. E é isso que a gente está trazendo, né? Com o espetáculo, é uma autorreflexão de que o ser humano é capaz de muita coisa, e foi capaz e é até hoje, né? Mas a troco de quê? Né? Até onde que isso tem que ir? Então é isso, né? Que as pessoas se amem mais. Eu acho que é isso que a gente está querendo passar nessa arte. E que uma pessoa pode fazer a diferença. Porque no meio, vamos falar da Nise nesse caso, porque em Barbacena não teve uma Nise para mudar a história. Mas no Rio de Janeiro, em Engenho de Dentro, teve a Nise. Você tem lá um monte de gente seguindo a corrente. Eletroconvulsoterapia, lobotomia, violência. E aí vem uma pessoa, uma única pessoa que acredita que pode fazer diferente e que a cura vem através do amor. É uma médica psiquiátrica que estudou muito, a maior médica psiquiátrica que o Brasil já teve. E ela consegue provar que o amor cura. Uma pessoa fez toda a diferença, então cada um de nós podemos fazer a diferença. E através do amor, a gente acredita nisso. É só você se levantar e não ter medo do diferente, né? É isso, né? Arriscar. Bom, quero agradecer a presença da professora Alessandra Baraldi. Muito obrigado por aceitar o convite da gente. Agradecer o Thomas, né, aí do coral Vox Chord, né, que sugeriu a pauta pra gente. Professora Carol Lobo também, muito obrigado. Muito obrigada. E tendo novidades, nos avise pra gente poder vir aqui conversar novamente. Obrigada por ser uma televisão, um canal midiático pouco padronizado, que não fala só do óbvio e do que dá dinheiro, porque a mídia também contribui para que a arte fique silenciada, para que os produtores de Taubaté, os artistas de Taubaté se silenciem. Então eu agradeço à TV Cidade por ter a coragem de falar daquilo que ninguém fala e daquilo que transforma. Obrigada, muito obrigada. Verdade. E essa coragem só ocorre porque tem você que está do outro lado e também nos ampara e nos prestigia e dá força para a gente continuar em frente. Você também, que é produtor cultural, que é agente social na nossa cidade, entre em contato conosco, tvcidadetaubaté@gmail.com e sugira novos assuntos, novas discussões para a gente poder trazer aqui no programa das 6 ou qualquer outro programa dos nossos amigos aqui também da TV Cidade. Bom, gente, tá na hora da gente ir embora. Já ergueu a plaquinha ali o Jefinho, né? Jefinho, tá na hora já, acabou. Mas amanhã nós estamos aqui ao vivo novamente no Canal 3 a partir das 18 horas. Então, uma ótima noite para você e até amanhã.